Estamos aqui com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. Eu já estou aqui angustiada, porque eu quero fazer um monte de perguntas ainda para o doutor Nagilson, mas eu também acho bom, porque eu falo aqui para vocês logo, deixando ele amarrado para uma próxima vez, viu, doutor Nagilson? Quero que o senhor fale aí, eu vou ouvir da próxima vez aqui. Fala aí. Vou vir, com certeza. Tá vendo? Vocês estão ouvindo, né? Ele é um homem de palavra, ele vai vir de novo aqui no programa, viu? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre os papilomas, né? De células escamosas, sobre os pseudotumores inflamatórios. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. O esôfago, ele é muito acometido pela doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo nada mais é do que uma folga do esfíncter inferior do esôfago distal. Então, existe um controle, um fechamento de uma válvula que todos nós temos, umas mais potentes, outras menos potentes. Lá na barriga da nossa mãe, quando a gente é gerado, a gente herda a característica do pai e da mãe, no sentido de ter um esôfago distal fechado ou não. Em torno de 30% a 40% da população tem uma folga nesse esfíncter. Então, tem o retorno do ácido do estômago e do alimento para o esôfago. Aquilo que era para descer e ir para o intestino, ele retorna. E tem muito a ver com a dieta também. Então, se a pessoa tem refluxo continuado, refluxo gastroesofágico, ele tem que ir para o balanço dietético no sentido de se evitar a progressão, a continuidade desse refluxo. E esses 3 pólipos que eu vou falar agora, esses 3 formatos, que é o papiloma escamoso, o pseudotumor inflamatório e o pólipo inflamatório, eles têm muito a ver com o refluxo continuado. Quando se fala de pólipo escamoso do esôfago, é uma lesão polipoide, uma elevação tipo uma verruga no esôfago, geralmente é no esôfago médio e distal, uma coloração branco nacarada, onde ele é originário do refluxo gastroesofágico continuado ou do papiloma vírus humano. Então, existe verruga na mão, no dedo, na pele, de forma diferente, mais de 200 tipos de papiloma. E um desses papilomas virais, ele também causa esse tipo de lesão. Geralmente é benigno, é facilmente identificável durante a endoscopia e ele é retirado muito fácil, mandado para estudo para descartar qualquer uma outra associação com câncer de esôfago. Existe o pólipo inflamatório, que ele está diretamente relacionado ao refluxo gastroesofágico continuado. E nesse caso, a conduta é o quê? É tratar o refluxo gastroesofágico, melhorar a dieta e o paciente fica livre desse tipo de pólipo, porque ele regride, ele regenera, ele melhora. Só que existe um pseudotumor inflamatório, que é um agruvinhado, um processo inflamatório denso, espesso do esôfago distal, geralmente associado ao refluxo gastroesofágico continuado, mas que a pessoa fica com uma pulga na orelha depois que termina a endoscopia ou quando está fazendo. Será que esse processo inflamatório tão intenso e grosseiro aí, é só um processo inflamatório, um processo pseudotumoral? Não, o risco é que nesse tipo de processo inflamatório pseudotumoral chamado, ele esconde muitas vezes o câncer de esôfago distal. Aí é por isso que é importante saber desse tipo de lesão, e quando o paciente tem esse formato, tem que ser feitas várias biópsias nesse local, repetir o exame novamente se derem negativas, no sentido de se afastar totalmente a possibilidade desse tipo de câncer. Nas 3 lesões, é super importante o tratamento dietético. Se a pessoa tiver doença do refluxo gastroesofágico, obrigatoriamente, se ele não tiver indicação de correção cirúrgica de uma hérnia, por exemplo, ele tem que evitar os alimentos, né, causadores da dilatação do esôfago, evitar café, evitar derivados, chocolate, derivados, evitar farinha, frituras, gorduras, pimenta, bebida alcoólica, né, fumo. Quando for almoçar ou jantar mais cedo, não ingerir água durante 1 hora ou líquidos, né, após o almoço, após o jantar. Se tiver o hábito de almoçar e deitar, procurar deitar numa cadeira preguiçosa após o almoço durante 1 hora. Se for jantar cedo, dormir mais tarde, tá? E essas condutas que parecem simples, levantar a cabeça, a cabeceira da cama, usar
Tem os travesseiros, os travesseiros, né? Que tem lá no Lojão das Clínicas. No Lojão das Clínicas. Geralmente eu mando lá o pessoal comprar, que é um travesseiro triangular, piramidal, onde a pessoa deita, eleva o tórax e a cabeça e melhora muito o refluxo gastroesofágico. Então, todas essas medidas que a gente fala é no sentido de evitar os sintomas de dor, azia, empachamento, pigarro, né? Que melhore o sono, a qualidade de vida e também que se evite o pólipo inflamatório, o pólipo pseudotumoral, né? Que a gente falou ainda há pouco. Doutor, comenta-se muito sobre o câncer do intestino grosso, né? A partir dos pólipos. E sobre o intestino delgado? Tem? Tem. O intestino delgado, ele é a maior parte de todo o tubo digestivo. Ele tem 4,5 a 6 metros, é variável de pessoa a pessoa. Mas assim, ele é responsável, graças a Deus, né, por apenas 3% dos cânceres do tubo digestivo. É muito pouco. Até o ano de 2000, o tipo de câncer que mais acometia o intestino delgado era o adenocarcinoma originário do pólipo adenomatoso. Então, o pólipo, mais uma vez aí, na sequência pólipo, adenoma, carcinoma, o que mais gerava esse tipo de pólipo. De 2000 para cá, como a alimentação e os hábitos do brasileiro modificaram, então o que mais existe agora já não é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma passa a ser o segundo tipo. O primeiro tipo que existe é o carcinoide, que é um tumor neuroendócrino, onde a pessoa dosa uma substância no sangue para ver se a pessoa está acometida desse tipo de lesão e faz-se o tratamento adequado. Assim, a gente sabe que a medicina ela tem evoluído muito, né? E com essa evolução da medicina, podemos dizer que tem câncer de tubo digestivo quem quer? É isso mesmo? Isso mesmo. Como avançou muito a medicina e a parte de exames endoscópicos, magnificação de imagem, acessibilidade dos pacientes a esses procedimentos em todo o país, né? Então melhorou muito. E como o pólipo ele não aparece da noite para o dia, ele leva um tempo para se transformar, para ter a degeneração maligna, aí a gente fala, aquela população suscetível e as pessoas que não têm familiares, que não conhecem os antecedentes familiares, eles têm que fazer a colonoscopia e a endoscopia pelo menos a cada 5 anos. Aí por isso que se diz, só tem câncer, principalmente colo retal, quem quer. Quando se fala assim de lesões, né, planas ou deprimidas, difícil visualização no intestino grosso, a colonoscopia? É interessante essa colocação, porque às vezes a pessoa, quando fala em pólipo, só pensa em encontrar aquela verrugazinha, vai lá, encontrou, tirou. Não. Quando se está fazendo a coluna, a pessoa observa toda a parede, toda a mucosa. O aparelho vai andando, vai evoluindo, a gente vai observando tudo. E quando se trata de lesão plana ou deprimida, às vezes é muito pequena. Então a gente tem que observar a alteração do relevo, a modificação da cor daquele local e o formato dos vasos que estão deformados. Então isso é um sinal indireto de uma possibilidade de ter um câncer associado ou daquela lesão se transformar no câncer de novo, que é aquela outra ramificação de transformação da oncogênese coloretal. E os pólipos inflamatórios dos colos, né? Isso. As doenças autoimunes, doenças isquêmicas do intestino e até doenças infecciosas do intestino pode levar à alteração da mucosa, a processo de cicatrização e regeneração continuada, levando aos pólipos inflamatórios do intestino. O inflamatório, eles não se transformam em câncer, a não ser que o paciente tenha doença inflamatória intestinal. Então, comparado com a população geral, eles têm uma possibilidade maior de serem acometidos pelo câncer. Então, por isso, a vigilância constante, de acordo com os protocolos programados para quem tem doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Tem muitos tipos de câncer, depende muito da genética individual, né? E às vezes pode acometer gerações em associações? É isso mesmo? Isso mesmo. Hoje já é de conhecimento da gastroenterologia, da coloprocto e da oncologia que muitas das doenças de pólipos que acometem o intestino, elas são herdadas geneticamente e passam de geração em geração. Então, essas pessoas que têm mais de uma pessoa na família com câncer de tubo digestivo, elas têm que procurar um serviço médico no sentido de serem aconselhadas, investigadas e analisadas do ponto de vista genético para ver se existe essa possibilidade de ter herdado
essa síndrome. Então, existem várias síndromes com essa potencialidade. A gente conhece a Angelina Jolie, a história dela, né? Sim, em relação ao câncer de mama, né? que ela fez esse estudo, né? E fazendo o estudo, ela percebeu no estudo genético que ela teria 100% de chance de ter o câncer de mama, câncer de ovário, e ela fez a mastectomia bilateral e retirou os ovários. Então, é uma outra vertente que está abrindo no campo médico, no sentido de se prever o futuro genético. E eu lembro que na época, assim, foi um boom, né? Muitas pessoas julgando e falando, nossa, que absurdo, como que a pessoa vai tirar a mama ali estando normal, estando sadia, né? Que a gente fala assim, porque no fundo foi feito um estudo, né? E aí as pessoas, eu vi isso que eu vi muito na internet, né? O pessoal fazendo esse pré-julgamento, né? Julgando assim, como que uma pessoa que está bem vai retirar as mamas. Não foi isso? Não sei se o senhor lembra. Lembro. Foi assim mesmo, né? A alteração genética que ela tem é importante, já bem mapeada, bem conhecida no mundo científico, principalmente no primeiro mundo, e a conduta que ela tomou foi acertadíssima. E a gente, antes de criticar, tem que sempre se colocar no lugar da pessoa, né? E ver o porquê. Porque os familiares delas acima, né, mãe, tiveram muito mais cedo, foram a óbito, inclusive, né, avós, no mesmo formato. Então, ela, de posse dessas informações, claro, e do conhecimento adquirido pela parte médica, então ela tomou a conduta acertada. Então, câncer de mama e de ovário, que era o que ela iria herdar, né? Isso ela não vai ter, está livre. Doutor, e as síndromes polipóides coloretais? As síndromes polipóides coloretais são várias que existem. Cada uma tem uma peculiaridade, inclusive de acometimento múltiplo de órgãos diferentes, tanto colônicos como extracolônicos. E de posse dessa informação, dá para se saber, de acordo com os protocolos de segmento de cada síndrome dessa, no sentido de conduta de segmento, para que essas pessoas que herdam esses traços genéticos, eles possam tomar conduta no sentido de ficarem vigilantes, no sentido de nunca adquirirem a doença. Por exemplo, existe a polipose adenomatosa familiar, que ela comete entre 100 e 1000 pólipos no intestino grosso. Então, essa pessoa, com certeza, 100% delas vão evoluir para o câncer coloretal. Então, o intestino é retirado, o intestino grosso, e é feito um abaixamento do íleo até o ânus ou o reto, mas com observação da mucosa dele a cada 6 meses, no sentido de ver qualquer pólipo, qualquer alteração. Então, existem condutas médicas variáveis, condutas médico-cirúrgicas variáveis, de acordo com o tipo de síndrome existente e com o tipo de acometimento da área intestinal. No geral, o câncer já é estabelecido, existem também protocolos e técnicas apropriadas no sentido de ressecção daquela área intestinal ou da área gástrica, mais ressecção em bloco dos linfonodos da área, né? E essa pessoa é acompanhada, dependendo do tipo histológico acometido, de tratamento coadjuvante, com quimioterapia, imunomoduladores. Mas esses são os casos já cometidos e certificados de câncer mesmo estabelecidos. Doutor, a gente sempre escuta sobre os cálculos de vesícula biliar, né? Que é algo assim que eu acho comum, né? Eu falo porque, gente, é terrível, né? E os pólipos, né, de vesícula, qual que é a conduta em relação a isso? É um tema super importante e comumente as pessoas não ouvem falar que existem os pólipos. Então, o pólipo ele acomete qualquer mucosa, pode ser do tubo digestivo, pode ser do sistema respiratório, pode ser do sistema urinário e genital. A vesícula, ela produz, em média, 700 ml de bile por dia. Qual a função da bile? Digerir a gordura, fragmentar a gordura para que ela se transforme em glicerídeos menores para serem absorvidos pelo organismo. Só que quando precipita essa bile, que tem vários componentes, colesterol, sais biliares, uma série de componentes, quando precipita um deles, existe a formação de cálculos. A função interna do epitélio da vesícula é absorver esse líquido, dos 700 ml de bile produzida por dia, que é o que a gente conhece como fel, o leigo conhece como fel. Quando esse epitélio tem alguma alteração, existe uma precipitação e começam a depositar areias, fragmentos de qualquer um dos componentes, que são as pedras. Só que tem uma coisa que às vezes as pessoas não atentam muito, que de forma com machado,
ultrassonográfico, a pessoa está procurando um cálculo ou buscar resolver uma dor que existe no abdômen e é encontrado um pólipo. Então, a pessoa tem que ter uma atenção. Se a pessoa tem até 50 anos de idade, tem que observar o tamanho desse pólipo. O pólipo que vai se transformar em câncer, olha ele aí de novo, o adenomatoso, que pode ser tubular ou viloso, que tem grande chance de se transformar em câncer. Na vesícula, ele leva em torno de 15 a 20 anos para se transformar em câncer. Mas se ele for menor que 5 milímetros, se a pessoa tiver acima de 50 anos, ele já tem 6 milímetros de tamanho, ele tem que fazer uma ultrassonografia no local do mesmo médico, no mesmo aparelho, a cada ano, para ver qual o formato de evolução desse pólipo. Se ele estiver crescendo, que chegar a 8 ou 9 no tempo muito curto, aí já é indicado colecistectomia, a retirada da vesícula através de cirurgia convencional ou videolaparoscópica, para evitar que ele tenha o câncer de vesícula. Então, o câncer de vesícula hoje é muito presente, é uma possibilidade de ser estudada, mas o mais importante é o segmento desse paciente. Se o paciente for jovem, abaixo de 50 anos, tem um pólipo lá, mas ele tem entre 2 e 3 milímetros, dá para acompanhar ele anualmente através de exames de ultrassom, de preferência no mesmo médico, no mesmo aparelho, porque às vezes de um aparelho para outro ou de um médico para outro, modifica, aí assusta o paciente, mas são imagens e aparelhos diferentes. É por isso essa orientação. Às vezes os valores de referência acabam mudando ali. Acabam modificando e não é o principal. O principal é o formato de medida daquele aparelho, né? E para que ele tenha esse cuidado. Mas assim, ainda bem que o mais frequente de pólipo que existe na vesícula biliar é um pseudopólipo, é um pólipo de colesterol, onde existe o depósito de colesterol que a ultrassom sugere que seja um pólipo. Ele tem um crescimento diferente, mas no ultrassom já dá para o médico afirmar se é pólipo ou se é um pseudopólipo de colesterol. O cálculo, a diferença dele para o pólipo, porque o cálculo ele emite uma imagem de ultrassonográfica de sombra acústica posterior. O pólipo não tem isso. Tá? Mas ainda bem que através do exame de ultrassom, que é um exame simples, consegue se dar o diagnóstico, é um dos mais sensíveis, né, para isso, e se tomar a conduta e o segmento desses pacientes. Certo. Doutor Nagilson, a gente já está chegando, né, ao final do programa. Tem algum recado, algo que o senhor queria falar para o nosso telespectador? Fique à vontade. Quero agradecer, né, à TV Cairóis, aqui na pessoa da enfermeira Dármina, né, ao meu amigo Marcos Jová, e falar para as pessoas que o pólipo ele é perceptível, ele é simples de ser identificado, é feito através de exames de endoscopia digestiva alta ou através de colonoscopia, e a melhor maneira, a maneira mais satisfatória que existe e com mais sabedoria é o quê? Que se investigue, que se procure, porque quando a gente está investigando, a gente está encontrando e a gente está tomando a conduta certa no tempo propício, no tempo adequado. E essas pessoas jamais terão câncer, porque vão tratar o mal pela raiz, né? E ele não vai ter aquela chance, aquela oportunidade de crescer e ter a degeneração maligna. O recado principal é esse. Ótimo. Eu também gostaria de agradecer ao doutor Nagilson por ter tirado um pouquinho aí do tempo que ele não tem, que é corrido, né, para estar aqui conosco, para estar passando tantas informações importantes, porque a gente sempre fala aqui no programa assim, que o nosso principal foco é a prevenção de fato, né? A gente tentar ali de alguma forma prevenir para não chegar nessas situações, nesses problemas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o caso para a gente poder, de alguma forma, passar a melhor forma de estar prevenindo, né? Para não precisar tratar e as famílias sofrerem, igual a gente já comentou aqui agora, né? Então, muitíssimo obrigada, doutor Nagilson, por ter vindo aqui no programa passar tantas informações bacanas, de fácil entendimento para o nosso telespectador. Muito obrigada. Tá, assim, que Deus continue te iluminando, te ajudando, né? Porque quando a pessoa ajuda pessoas, né? Deus protege, Deus ajuda, amém. Deus ilumina. Parabéns. Obrigada. Gente, e sempre eu falo assim, que aqui no Missão Saúde a gente sempre tem um cuidado de trazer
de fato, os melhores profissionais. Então, qualquer coisa, está passando aqui na tela, né? Faça o seu agendamento, não deixa o negócio acontecer não, tá? Faça o agendamento lá na IMA, que fica na Medical Center, no 2º andar. Vocês, lá tem colonoscopia, endoscopia, tem avaliação, né, com o doutor Nagilson, no caso, e ele também é cirurgião geral, tá? Então, faça o agendamento, está passando aqui o telefone, Medical Center, no 2º andar, tá? Dá uma passadinha lá, não deixe acontecer não, tá? Vamos prevenir, vamos nos cuidar para que a gente possa aí ter uma longevidade, ter muitos mais anos de vidas aí pela frente, tá bom? E nós agradecemos e encerramos por aqui o programa Missão Saúde na TV.